Hoje vamos falar sobre empreender como ato de transformação, porque empreender não é apenas abrir um negócio, mas abrir caminhos, desafiar padrões e criar novas possibilidades para quem vem depois. E ninguém melhor para falar sobre isso do que as nossas convidadas, Amanda Barros e Amanda Queiroz, fundadoras da Barrê Doces Saudáveis. Elas transformaram sua paixão pela alimentação saudável em um negócio inovador, criando doces sem açúcar, sem glúten, sem lactose, mas cheios de sabor. Vamos conhecer essa jornada de desafios, aprendizados e muito propósito. Amanda Barros e Amanda Queiroz, sejam muito bem-vindas ao EmpoderaCast. Obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui. E aí, como começou essa história da Barrê? A gente, para começar assim, a gente é nutricionista, e a Amanda, a gente formou juntas Ah. e a gente se conheceu na faculdade de nutrição. Aí, desde lá, a gente dividiu um consultório, a gente atendia juntas, a gente já era sócia. E veio a pandemia, fechou tudo, a gente decidiu, vamos fazer umas receitinhas, fazer uns doces, porque a gente sempre gostou de comprar todo tipo de produto natural que lançava, de docinho. A gente sempre gostou de ir, provar tudo, e a gente sentia muita falta de ter variedade dessas opções, assim. Várias vezes o gosto não era igual a um produto normal, ou então não tinha diversidade, era sempre um recheio de pote, alguma coisa, e a gente falou, vamos testar, vamos começar a fazer. E aí, na pandemia, a gente foi uma para casa da outra e começamos a testar. Então, foi da própria necessidade pessoal e da necessidade do consultório que vocês tiveram essa ideia. Sim, E por que na pandemia? Porque o consultório ficou fechado e vocês tiveram tempo ou tiveram que pensar numa outra possibilidade? foi exatamente isso. A gente estava na pandemia, né? Então a gente não podia atender. Na época ainda não tinha essas consultas online, que começou a bombar muito na pandemia. E aí a gente ficou com o consultório parado e nisso testamos as receitas paralelo e depois eu meio que mudei para casa da Amanda, para a gente começar a fazer os testes juntas. Então, de início a gente começou a vender para pessoas conhecidas, né? E depois a gente abriu o Instagram e foi abrindo o leque de cliente mesmo. E no Instagram vocês faziam entregas. A gente fazia literalmente tudo, desde o Ah. início, assim, como era pandemia, então a gente não tinha ajuda, não tinha alguém para ajudar a gente nem na parte da limpeza. Graças a Deus a gente teve uma ajuda, que era uma prima minha que morava lá perto da minha casa e acabou morando com a gente também. Mas a gente não tinha ajuda, então a gente fazia desde a entrega, a logística de pedido, tudo a gente fazia. Então, desde o doce, a embalagem, a lavagem da cozinha inteira, tudo era a gente. Então, às vezes a pessoa fazia um pedido 10 horas da manhã, chegava meia-noite, porque a gente tinha que fazer tudo. Então a gente tinha que terminar os pedidos para sair com a rota de entrega, porque não tinha ninguém para fazer as entregas. Até então, o aplicativo de entrega que tinha na época não estava tão forte, Uber não tinha aquele Uber Flash, não podia funcionar nada. Então, tudo era feito por nós duas e a nossa ajuda assim, master, que foi um anjo no início, que foi a Jordana, minha prima. E quando que vocês pensaram, nossa, isso aqui tá dando certo? Essa nossa ideia vai rolar, vai dar bom, vamos seguir com isso. Como que foi, assim, para sair dessa fase caseira, que a gente pode chamar, já que vocês faziam em casa, e da entrega para falar, isso aqui vai ser o nosso negócio? O nosso Instagram, ele começou a crescer em seguidores, assim, muito rápido. E, assim, em uma semana que a gente abriu o Instagram, a gente começou a ter um volume muito alto de pedido. Então, assim, acabou, a gente fazia lá em casa, a casa começou a virar uma empresa. E, então, assim, a sala virou um setor de embalagens, a cozinha era inabitável, porque virou uma fábrica. E aí começou a realmente, ó, não tem condição da gente continuar aqui. Aí, na época, surgiu a oportunidade da gente alugar a casa de uma tia da Amanda, que estava para os Estados Unidos. A gente passou para lá, montou uma fábrica, assim, vamos dizer. E aí começou cada vez mais crescendo. Aí a gente mudou para a Galeria, que é a nossa primeira loja, que é onde a gente está até hoje. E quando a gente viu, assim, a gente já tinha demanda, tinha público, era de domingo a domingo, Isso a gente está falando no espaço de quantos meses? 6 meses. 6 meses. E esse boom do Instagram, vocês acreditam que foi por quê? Foi por conta que vocês já eram da área de nutrição, já tinham quem seguia vocês?
Ou foi o boca a boca do doce que deu muito certo? Eu acho que foi a pandemia. Eu acho que a pandemia bombou todo mundo que postava na internet, porque as pessoas estavam muito carentes de assistir alguma coisa, de ver comida, né? Comida foi muito forte na pandemia. Eu não sei se você teve essa experiência, mas todo mundo deu uma desandada, começou comer um pouquinho mais. Então, a gente veio trazendo uma novidade, que era zero açúcar. Então, vinha uma procura, né, das pessoas que estavam tentando ser saudável, mas estava comendo demais. E aí, o movimento da internet fez com que a gente bombasse. Eu acho que também uma estratégia que a Amanda teve no início, que foi genial, que não se falava tanto de marketing, mas ela teve uma visão muito boa, que foi um bilhetinho que a gente mandava. Então, meio que fez com que a gente crescesse mais, que era toda pessoa que comprava o nosso produto, que postasse e marcasse o nosso arroba, ganharia um bombom no próximo pedido. Então, isso fez com que várias pessoas postassem. Então, na época, não tinha esse movimento tão grande como tem hoje na internet, de você fazer um pedido, ter um super kit, um panfleto que vai falar para você postar aquilo. Então, assim, foi muito novo. O bilhete era escrito à mão. Cada pessoa que recebia era uma cartinha feita por nós duas e era à mão. Então, assim, realmente era um movimento novo. Então, foi muito legal essa sacada da Amanda. Eu acho que fez toda a diferença pra gente bombar mesmo na internet naquela época. Vocês tiveram a ajuda de alguém que era desse meio digital? Ou eram vocês também que coordenavam toda a rede? Tudo a gente, assim, tudo, assim, muitas ideias vieram de dentro mesmo. A gente pegava algumas coisas externas, mas como a gente não tinha muita referência, foi meio que tudo na raça. E aí, como que vocês começaram a coordenar a questão da produção, a questão das receitas? Como que também foi evoluindo? Porque o número de pedidos, a demanda ia crescendo, vocês viram que ia dar certo, que tinha mercado para a ideia de vocês, mas aí o aperfeiçoamento das receitas, como foi? Então, a gente, no início, éramos só nós duas, e assim, a gente não tinha habilidade nem prática com cozinha. A gente tinha o conhecimento da nutrição, do produto saudável. Então, aos poucos, a gente, como era pandemia, ainda não tinha como a gente contratar muita gente, era muito limitado isso. A gente começou chamando as primas da Amanda, que iam ajudando, aí começou, aos poucos iam aumentando, assim. Mas todo mundo que entrou contribuiu para as receitas de alguma forma. Então, assim, a gente ia melhorando, a cada pessoa que entrava, ela conseguia melhorar mais. Até que chegou com 1 ano de marca o Matheus, que é nosso confeiteiro que está até hoje. E ele conseguiu dar, assim, profissionalizar mesmo nossas receitas, dar aquela cara de chefe mesmo, para o bombom, para a torta, para tudo. E hoje, como que é a estrutura da Barré? Você fala a estrutura. É a estrutura da empresa toda. São quantas pessoas envolvidas nesse processo? São quantas receitas já sendo vendidas? Te falar que de cabeça, assim, eu não sei nem te falar, mas a gente tem, em média, uns 15 funcionários. E receitas, nossa. A gente tem Hã. tanta receita que às vezes a gente Vocês tem que... trabalham com linhas? Linhas de Sim, produtos? a Como gente tem funciona? alguns produtos, porque assim, no início, eu e a Amanda, a gente queria abraçar o mundo, a gente queria colocar todos os sabores que a gente sentia falta no mercado. E aí a gente foi vendo que para produzir isso não é viável. Tanto porque, tipo, alguns sabores só saem do mesmo. Então, assim, sempre vai sair o mesmo. Então, se sai mais o ninho, vai sair mais o ninho. E a gente tinha sabores tipo dadinho, pasta de amendoim, que eram sabores que eram esquecidos pelos nossos clientes, pela variedade mesmo. Acho que a pessoa ficava perdida pelo tanto de sabor que Uhum. tinha. E aí a gente deixou o que mais vendia. E aí, nessas receitas que ficaram para trás, que foram os que a gente começou fazendo, a gente às vezes traz de volta ou traz novas receitas em épocas sazonais, tipo Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. A gente sempre traz algum sabor, ou que era daquela época, ou um sabor novo. Então, a gente brinca com o cardápio em épocas específicas. Mas o que vende mesmo, que é o padrão, o feijão com arroz, está sempre lá. E sempre sendo fiel ao propósito de vocês, né? São doces, então, sem açúcar, Sim. sem glúten, sem lactose também? Ou algumas linhas são sem lactose, outras têm? Como funciona? Praticamente todos os nossos produtos são sem lactose. A gente tem um único produto que tem lactose, que são os produtos de caramelo salgado. De resto, todos os nossos produtos são sem. E a gente tem algumas opções veganas também. Ah, Mas, meninas, assim, bem poucas. o sabor de vocês conquistou, a proposta de vocês conquistou. Mas uma empresa é mais do que a cozinha, né? E vocês tinham alguma noção de administração, de contabilidade, de custos? Como é que foi esse lado? Acho que isso daí foi a
a parte mais difícil, assim, pra gente, que foi aprender a gerir, né, uma empresa. Porque, assim, geralmente, você idealiza um projeto, você estuda e depois você executa, né? A barreira, a gente não pensou, a gente não chegou uma para outra e falou, vamos abrir uma empresa, ela vai ser assim, assim. Ela aconteceu, quando a gente viu, a gente já tinha começado uma empresa e a gente não teve tempo de se preparar. Então, assim, foi muito difícil entender, já acontecendo tudo, como que a gente ia administrar. E aí acabou que a gente foi se dividindo por perfis, né? Que a Amanda tem um perfil mais das fotos, do Instagram, da comunicação. Eu já sou totalmente o oposto. Então eu fiquei mais nessa parte do administrativo, da contabilidade, dessa gestão assim, e foi aprendendo na raça, vivendo, errando. A gente errou muito. Muito. Mas a gente aprendeu muito também com todos esses erros. Acho que há 5 anos atrás não tinha o que tem hoje, que é, por exemplo, você abre o TikTok, você tem uma aula de financeiro, você consegue aprender muita coisa lá dentro. 5 anos atrás, a gente não tinha. Quase não tinha esse auxílio que hoje tem um movimento muito grande na internet. Hoje, se você buscar qualquer coisa, vai ter pelo menos um norte para você. A gente teve muita ajuda do pai da Amanda, que entendia muito dessa parte de administrativo, essa parte jurídica também, que é uma parte meio chata da empresa que ninguém te fala. Eu até brinco que, tipo, isso deveria ser dito na escola. Várias coisas que a gente aprende na vida, da vida de empresário, devia ser ensinado na escola, porque tem tanta coisa que é básico e que você só aprende na raça. Então, assim, eu acho que o jeito que a gente aprendeu foi um jeito duro, mas que mudou muito a gente também ao longo do percurso. Existia 2 Amandas no início e existe 2 Amandas hoje. Como dizem, né? Vocês trocaram o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Foi O isso. carro tava correndo. Tava em alta Em velocidade. alta velocidade, a gente aprendeu a botar um macaco no meio do E negócio. vamos embora, porque é oportunidade, a gente tem que agarrar isso. Uhum. E essa trajetória de vocês, como você disse, mudou vocês, como pessoas e como profissionais. Hoje, olhando lá para aquela experiência, o que vocês diriam para quem sonha em começar, que tem uma ideia, que quer acreditar nisso, que quer colocar em ação, mas que não sabe como fazer? Se É uma prepare. excelente pergunta. Tem que preparar, tem que estar preparado psicologicamente, tem que estar disposto, acho que tem que ter muita vontade. Porque cada dia é um dia. Tem dia que você vai acordar achando que você vai dominar o mundo, e tem dia que você vai acordar se sentindo um lixo, falando, pra que eu fiz isso? É muito difícil e duro o processo, porque é uma montanha russa. É como se fosse um relacionamento tóxico, para ser muito sincera. É sempre uma linha muito tênue entre estar muito feliz e do nada você tá muito down. E assim, o que faz muita diferença para abrir uma empresa, pelo menos na minha visão, é ter uma sociedade como a nossa, assim. Você tem que ter uma sócia que te complete, como nós somos. A gente é totalmente diferente, mas totalmente complementar. E tem que ter esse auxílio mesmo. Eu acho que abrir algo sozinha hoje é muito difícil, assim, porque você não tem com quem dividir as suas fraquezas, as suas inseguranças. E eu acho que você tendo alguém ali para passar o perrengue com você faz toda a diferença. Porque a vontade de existir sozinha é muito maior. Então você tem que ter uma força ainda maior para você se ressignificar todos os dias. Eu acho que a dupla faz toda a diferença, a dupla ou mais, né? Uhum. Então, assim, faz toda a diferença ter alguém ali do seu lado para quem conta aí, alguém que você dê muito certo e que tem ideais de vida muito parecidos com o seu. Isso faz muita diferença. Ser companheiro, né? Exato. E também ser alguém de confiança, Sim. Com certeza. né? Porque a gente precisa confiar muito para escutar o que o outro diz e para validar e pensar sobre, e refletir sobre o que o outro diz pra gente, né? Exato. Então, assim, como vocês já se conheciam, eram amigas e confiavam uma na outra, vocês conseguiram se dar esse suporte Uhum. pela confiança também. Eu acho que se conhecer é muito importante, porque no mundo do negócio, né, as pessoas mudam, né? Então, a gente precisa ter muito conhecimento uma da outra, de ter entender o jeito da pessoa, sabe, para dar certo. Eu acho que é totalmente fundamental que você conheça a pessoa que você tá lidando, porque é algo muito sério. Então, é como se fosse um casamento. Então, assim, se você for pensar em abrir uma empresa com alguém, pense que você está casando com essa pessoa. E além do mais, tem os filhos, né? Que são as pessoas que dependem também desse negócio que vocês empregam, né? Então, é um casamento com filhos. Exato. Literalmente.
É muito. Agora, vamos falar, trazer para esse lado mais feminino. Vocês, ao longo desses desafios todos, também enfrentaram desafios de alguma forma, em alguma negociação, em alguma etapa, por serem mulheres? Vocês chegaram a enfrentar, a entender isso? Ah, sempre, desde o início. A gente, no assim, para falar a verdade, no início a gente não sabia o que que era, mas a gente via que quase ninguém levava a gente a sério. Que as pessoas meio que invalidavam quando viam que eram nós duas, talvez por ser mulher ou por ser nova demais. Então, a gente via que com funcionário as pessoas não respeitavam, não levavam a gente tão a sério. Um fornecedor, um prestador de serviço, era sempre essa mesma questão. A gente tinha essa dificuldade da pessoa realmente entender que era a gente que estava à frente do negócio e respeitar e ouvir o que a gente tinha para falar. E acho que isso vem muito do ser mulher e de ser nova também. Foi um processo de conquista. Totalmente. E assim, hoje, né? Hoje eu não sei se tanto, mas na época, a pessoa que via que eram duas meninas, eu acho que chegava até a se frustrar, assim, porque imaginava uma coisa muito diferente. E aí vai e marca a reunião, né, com as proprietárias e vê que são duas meninas, né? Adoravam falar isso, duas meninas. E nunca tratavam a gente como mulher ou um ser empoderado, sabe? Sempre eu acho que ficava faltando aquela imagem masculina para deixar aquilo tudo profissional. Eu acho que hoje tem mudado muito essa visão. E a postura com que a gente trata também faz com que isso melhore. Mas na época isso acontecia demais. Meninas, a gente falou um pouquinho da história, de como começou esse sonho, de como ele se concretizou. E vamos falar do futuro? Né? O que vocês planejam ou também continuam ainda naquela coisa louca de não ter parado para planejar ainda? Deixar acontecer? Não, agora a gente já consegue planejar. A gente tem muita oportunidade, assim, surge muita oportunidade pra gente, desde que a gente entrou no Goiânia Shopping, que abriu as portas pra gente logo no início. Apareceu muita gente, muitos shoppings, muitos lugares, franquia, gente interessada na marca de diversas formas. Só que o nosso produto, ele é um produto delicado. Então, assim, para a gente pensar em expandir a marca, em franquear, a gente está colocando o nosso produto na mão de um terceiro. Uhum. E como que a gente vai garantir a segurança para o cliente desse produto, entende? Então, assim, não é franquear uma marca de milkshake. O nosso produto, ele não pode ter uma contaminação com farinha de trigo, por exemplo. Então, um mínimo deslize coloca em risco toda a nossa reputação. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente vem estudando muito para saber como que a gente consegue expandir a marca e manter a segurança do nosso produto para o consumidor. Porque é uma coisa que a gente preza muito. E enquanto está aqui, a gente tem o controle de tudo. A gente está em cima de tudo, de cada etapa. Mas a partir do momento que expande para o Brasil inteiro, a gente não vai ter esse controle. Então, a gente está tentando chegar lá para poder fazer a marca. Para poder crescer. Porque a gente quer manter a qualidade que tem aqui para o Brasil inteiro. Então, não tem como a gente expandir, simplesmente vender franquia a rodo, sem ter critério, entender como é que funcionaria. Porque, realmente, as pessoas, elas não têm a noção do tanto que é delicado lidar com intolerância, lidar com diabético, lidar com pessoas que assim, se importam e que muda a vida se comer alguma coisa errada. Sim. Se misturar uma farinha, assim. É então, saúde, assim, é grave. saúde, é grave. É Não grave. é só... não é só uma preferência. E também não é só uma muita gente associa preferência, né? estética, né? E não é só estética, tem saúde envolvida. E é muito sério esse processo. A gente preza muito essa qualidade. Já vieram várias oportunidades que a gente analisou, aí a gente fica tentado, mas aí no final nunca dá certo. Por que não dá certo, sabe? A gente fica pensando nisso e, assim, eu acho que foi pra gente manter esse padrão, que pra chegar desse jeito, que a gente quer manter o mesmo padrão que tem aqui. Manter a essência que trouxe vocês até aqui. Exato. Mas hoje a gente está expandindo a nossa produção também. A gente está finalmente abrindo realmente uma fábrica para ver se a gente mesmo consegue fazer essa distribuição com o nosso controle. Que foi uma das opções que a gente tinha, né? Como forma de expandir. Algumas grandes marcas fazem isso. Que eu conheço, por exemplo, o Madeira. Eles têm a fábrica deles e a fábrica fornece para todos os restaurantes. Então, acho que é esse caminho que vocês estão pensando, né? A produção de você abastecer todos os revendedores
E tudo Porque aí mantém pra... um padrão, né? Que a gente tem esse cuidado e consegue ver tudo que tá saindo. Eu acho que faz muito mais sentido do que Vai saber que simplesmente é o barrê que vender. tá chegando até lá A no gente consumidor sabe. final. Agora, sim, eu sei que é a primeira vez que vocês se disponibilizam a contar a história de vocês, a compartilhar isso. Por quê? Boa pergunta. Por quê? Porque até hoje vocês não se sentiram à vontade? Não sei, o que aconteceu que até hoje vocês não vieram a público, não trouxeram as carinhas para contar essa história tão inspiradora? Na verdade, assim, igual a gente falou, a gente começou 5 anos atrás. Lá atrás ainda não tinha isso de, tem que ter um rosto à frente, você tem que aparecer para deslanchar o seu negócio. E por ser alimentação, a gente achava que não tinha tanto essa necessidade. E aí, Foco no produto, foco no a gente produto. optou por seguir essa linha. Não, Aham. vamos manter a Barrê como só o produto. Só que a gente via que até os clientes chegavam, eles sentiam falta de saber quem que era a dona, da onde era, de onde veio, se era franquia ou não. E a gente começou a pensar, talvez seria interessante a gente contar, talvez a gente pode ajudar alguém de alguma forma. E assim, já falavam pra gente aparecer, a gente tinha uma resistência, porque a gente associava a coisas que não nos identificavam. Então, assim, a gente não se imaginava como que a gente ia aparecer. Porque Uhum. a gente nunca foi cozinheiro. Então, a gente não ia aparecer como cozinheiro, como chefe, porque a gente nunca foi. Então, a gente tinha um pouco de resistência porque a gente não sabia como aparecer também. E aí, uma coisa legal de contar é que uma vez um cliente que não era frequente, veio de um aplicativo e ele falou com a gente, ele falou assim: vocês têm que aparecer. Eu acho que muitas pessoas iriam se identificar com a história de vocês, com a união de vocês, com a história, com essa amizade que vocês têm. E talvez muita gente que tá ali querendo começar tomaria coragem vendo vocês duas. Então, por que vocês não aparecem? Eu acho que vocês menosprezam muito o que vocês têm. E talvez vocês falando mais vai abrir portas para vocês, vai abrir outros caminhos para outras pessoas também. E eu acho que essa vontade nossa veio disso, de ajudar outras pessoas e fazer com que as pessoas identifiquem a marca também, porque a Barrê é eu e ela. Uhum. Basicamente, tudo é nós duas, assim, cada detalhe é nós duas. Então, eu acho que faz muita diferença você dar um nome para a marca, porque a pessoa vai enxergar uma pessoa por trás e talvez se identificar ali na frente para criar uma marca própria. Uhum. Ótimo. E nossa, que alegria, né? Vocês Uhum. estarem aqui e sermos nós do Empodera Cash a estar recebendo em primeira mão essa história de vocês. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. Já fico emocionada, já começo a lágrimas nos olhos. E vamos aproveitar também. Eu acho que vocês têm algumas pessoas que vocês gostariam de agradecer nessa jornada de vocês até aqui, que devem ter sido pessoas que fizeram a diferença nessa colaboração para o negócio dar certo. Vocês gostariam de agradecer alguém? Teve muita Muita gente gente. aí. Mas, assim, acho que uma pessoa específica que a gente não pode deixar de mencionar nunca é o Matheus. Que ele foi nosso primeiro funcionário contratado. Ele entrou, a gente tinha 1 ano de marca. E ele passou por tudo que a Barrê passou junto. E ele é uma pessoa que veste a camisa da empresa. Ele é quase uma Amanda. Ele é como se fosse uma Amanda 3. Então, assim, o Matheus, ele resolve tudo. Ele literalmente... E hoje é muito raro a gente conseguir encontrar alguém que se dedique tanto ao trabalho, né? E, assim, tem a Ilza também, que é outra da produção, que tá com a gente há muito tempo. E são pessoas que realmente ajudam e dão todo o suporte, independente de ser produção ou não. Se a gente falar que tem uma oportunidade, eles falam, a gente vai dar um jeito. E eles vão. É muito legal, assim, porque são pessoas que abraçam tudo que a gente fala. Então, a gente às vezes tá insegura, fala, não, a gente tem que fazer tal coisa. Não, a gente vai fazer, vambora. Então, não só eles na produção, mas a gente teve muita ajuda da família. Eu acho que o pai da Amanda foi fundamental pra gente nesse sentido. Minha mãe também, minha família, que ajudou muito a gente no início, minhas primas. Várias pessoas, assim, que fizeram toda a diferença. Mas cada pessoa que passa na Barrê faz diferença na nossa vida. Seja pro mal, seja pro bem, a gente tá sempre aprendendo. E é muito bom agradecer as vivências boas e as ruins. Então, assim, são várias Uhum. pessoas e é isso. Agora, quem quiser conhecer o produto de vocês, como que encontra? Hoje a gente tá na Galeria Pátio 22, no setor oeste.
A gente tá no Goiânia Shopping e a gente tem delivery tanto pelo nosso WhatsApp como pelo iFood. E qual é o Instagram? É @barresaudáveis. Pronto. Então, demos todos os caminhos. Agora, eu quero propor para vocês uma dinâmica que a gente pensou. E vocês vão ter que escolher uma das opções que eu vou colocar para vocês, tá? Vale para as duas. Vamos lá. A primeira é arriscar ou planejar muito? Arriscar. Arriscar. Ai, vou... Não, as duas, É? as duas, Ah, as tá. duas. Vamos lá. Acho que essa aqui é mais fácil. Trabalhar sozinha ou em equipe? Equipe. Equipe. Criatividade ou disciplina? Disciplina. Eu sou criatividade. Mas também são Complementares. complementares, Né? exatamente. Empreender é mais liberdade ou mais responsabilidade? Responsabilidade. Eu acho os dois, mas é mais responsabilidade. Ele te dá uma liberdade, mas a responsabilidade é maior mesmo. E vocês continuam com o consultório? Não. Não? Ficou impossível. A gente até tentou, mas não deu certo. Porque a demanda é muito diferente. A demanda da produção ela é diária, é uma demanda inesperada. Todo dia é um dia diferente, todo dia é uma luta diferente. Então, era complicado a gente encaixar a agenda. Nosso foco é 100% a empresa. E lá na faculdade vocês não imaginavam isso? Nunca. A gente tinha pavor de cozinha. A gente tinha uma aula que era de gestão de alimentação, né? De One, que chama. E a gente falava, Deus me livre de trabalhar com isso. Nunca vou mexer com isso. Eu bombei 3 vezes nessa aula. Assim, não tem mais prova do que isso, gente. Eu bombei 3 vezes. Eu tentei 3 vezes, que eu odiava aquele lugar. Porque eram várias regrinhas. E assim, nossa... Ai, e a gente tá aqui, né? Pagando a língua. Que bom, ainda bem. A vida é isso. Não é? É. Eu acho ótimo quando isso acontece. Eu acho engraçado porque as pessoas que conheceram a gente na faculdade, eu acho que se surpreendem em ver a gente fazendo isso. Porque realmente não tinha nada a ver. Nada a ver. A gente achava que consultório ia ser a nossa vida. Pra você ver, tanto que muda, né, ao longo do tempo. A vida escolhe muitos caminhos pra gente que a gente nem espera. E aí, assim, acho que as pessoas nem esperam que eu e ela tá por trás disso. Porque realmente nosso perfil era 0. A gente conseguiu queimar um arroz na aula. A gente queimou um arroz. Então, como é que tá, né? É difícil Trabalhando com acreditar. cozinha. Já aconteceu alguma coisa que fez com que vocês pensassem, não, vamos parar com isso, vamos voltar pro consultório, esquece? Várias. Várias, todo dia? Todo dia é uma luta diferente. Eu acho que você tem que ter muita certeza do que você quer e ter muita confiança no caminho, assim. Mas o lado bom da sociedade é isso, porque tem fase que uma tá mais desanimada. Sim. Você fala, não, nossa, tô cansada, não tô aguentando. Aí a outra te empurra, fala, não, vamos, vai dar certo, vai dar certo. E a gente tá sempre assim, quando uma tá mais pra baixo, a outra levanta. E a gente vai se... São complementares até nisso. É bom que a gente fica triste sozinha, né? Porque se ficasse triste as duas, tava difícil. Ficaria difícil. Desistir jamais. Desistir não é uma opção. Agora já tá tarde para isso, né? Exatamente. Já tem um caminho aí asfaltado Uhum. que vai. E como que faz, gente, com a vida pessoal, assim, para conciliar essa vida de empreendedora com a vida pessoal? Vocês conseguem dar atenção para a vida pessoal de vocês? Ou por um momento ela teve que ficar esquecida e agora vocês estão retomando? Como que é essa gestão? No início a gente não tinha vida, né, pessoal? Assim, a gente vivia o nosso cubículo, que era a cozinha. A gente vivia uma sociedade ali da cozinha. Então, por muito tempo a gente ficou refém da barreira, assim, nesse sentido de social. A gente conseguia ter alguns momentos, mas pouquíssimos, assim. Acho que foram 3, 4 anos. Foram 4 anos que a gente assim. não teve um feriado, que a gente não teve Réveillon, que a gente não tinha um final de semana. Não tinha um final de semana, que a gente trabalhava todos os dias. Todo Era dia de segunda a basicamente todo o tempo lá. Hoje a gente conseguiu organizar de uma forma que a gente consegue... A gente perdeu também um pouco o medo de delegar, né? Que a gente ficava naquela, ai, ninguém vai conseguir fazer isso, não vai fazer... Hoje a gente entendeu que, assim, ou a gente vai pirar, ou a gente vai ter que delegar essas funções. E aí a gente tá numa rotina muito mais tranquila, a gente consegue ter final de semana, a gente se organizou para até ter férias. Consegue estar aqui? Consegue estar aqui.
Mas foi assim, recente. Muito recente, assim, eu acho que não tem nenhum ano que a gente tá nessa de conseguir ter o final de semana, E a ter gente feriado. precisou se dividir, porque a gente juntas também é um perigo. É, a gente tem isso também, porque como a gente é muito amiga, às vezes, né, a gente tava atrapalhando o trabalho uma da outra. Então, muitas vezes as pessoas que viam nós duas, que a gente é muito próximo, a gente malha junto, a gente fazia tudo junto. E aí a gente teve que se separar para que as coisas fizessem mais sentido, que a gente queria fazer, sabe aquele meme do trabalho, esse trabalho não é para dois? Aham. Era eu e ela purinho, tipo A assim, gente ia ai, pegar um copo d'água e ia era junto. junto. Tudo era junto. Então, assim, eu acho que isso fez muita diferença para que as coisas deslanchassem, porque a gente não queria se separar. Foi difícil a separação, mas Foi foi necessária. necessário para que as precisava. coisas rendessem Mas mesmo. já aconteceu alguma coisa que colocou a amizade, que abalou a amizade? Ou isso não? Não. Teve, Amanda, tô brincando. Vai ter agora. Não, teve. Vamos lavar essa Não, roupa não teve, suja não. aqui. Não teve, não. A gente é bem. É igual É. família pra mim. A Amanda não é mais minha amiga, ela é tipo minha irmã mesmo. Minha A gente irmã. não tem isso de, ai, se a gente tiver que falar, a gente fala, mas logo em seguida já superou e é isso. É, e a gente se conhece muito. Então, assim, ela sabe o jeito de falar comigo e às vezes eu tenho que me policiar, né? Mas, assim, a gente se conhece muito bem. Então, não tem essa de estragar a amizade. Acho que uma amizade que estraga, assim, é porque é uma amizade que ainda não se conhece tanto, não tem tanto tempo de experiência juntos. Como a gente se conhece muito, eu acho difícil, assim, a gente brigar ou ter alguma coisa assim. Que seja assim. É, exatamente. Gente, olhando assim para trás, o que vocês fariam de diferente? Muita coisa. É. Eu acho que a gente tinha que ter se preparado mais. Eu acho que a gente poderia ter, desde o início, a gente levou muito na brincadeira no início. Eu Uhum. acho que a gente não sabia que isso ia ser o nosso futuro. Então, assim, a gente falou, é na pandemia, vamos brincar disso aqui. Era Então, uma Não tem o que fazer, brincadeira. né? Não tem o que fazer. Começou com uma brincadeira, então pra gente levar a sério demorou. Assim, pra gente entender o tamanho, demorou. acho que a gente poderia ter levado isso a sério desde o início, que a gente teria facilitado um pouco as coisas. É, e assim, eu acho que errar também faz parte do caminho. Se você não erra também, eu acho que você não aprende muita coisa. Então, eu acho que os erros fizeram parte, mas talvez se a gente tivesse mais cuidado com as coisas antes, Dava pra ter errado menos. Mas vocês dizem o quê? Na parte operacional, na parte contábil, tudo. tudo, na parte do RH, de escolher melhor os parceiros. Foi um pouquinho de tudo. Mas eu acho que, assim, a gente teve algumas coisas que talvez atrasaram a gente. Por exemplo, fornecedor, a gente ficou muito a gente ficou na produção de uma forma amadora por muito tempo. Foi. Então, assim, a gente poderia ter otimizado isso muito antes. Contratação de pessoas, a gente não tinha experiência nenhuma. Então, a gente colocava qualquer um dentro da empresa. A gente colocava uma pessoa totalmente sem experiência para vender. Até porque a gente não tinha tempo de treinar, a gente estava na correria de tudo e a gente acabava fazendo tudo um pouco sem dar atenção. E aí não ficava tão legal para o cliente. Hoje a gente já tem esse cuidado. Então, assim, a gente não vai colocar qualquer pessoa para vender lá no Goiânia Shopping. Essa pessoa ela tem que saber explicar nosso produto. Não é vender uma barra comum de chocolate. Ele tem que saber o que tem dentro da barra. Então, a gente hoje tem essa consciência que cada pessoa que está lá dentro, ela tem que estar preparada. Ela não pode ser simplesmente jogada. Eu acho que otimizar o cardápio também fez muita diferença, porque quando a gente tá começando, a gente quer fazer vários sabores e não pensa na logística, né? E aí isso faz muita diferença. Então, acho que se a gente tivesse já definido um cardápio logo de cara, já teria feito muita diferença no início. Essa parte de fornecedor, já buscar os fornecedores no início também faz muita diferença. Como a gente começou de forma muito amadora, a gente tinha as compras de acordo com a demanda. Então, às vezes, se faltasse produto, tinha que sair para comprar. Então, isso não existe. Você tem que ter um preparo, você tem que ter ali um material para você conseguir fazer a sua demanda mínima, pelo menos. Então, acho que isso faz, pelo menos das coisas que a gente lembra, faria diferença no início. E empreender vale a pena. Vale. Vale. Uhum. Aí pensei, né? Talvez. Vale. Tem que estar disposto, né? Tem que estar disposto. Tem. Você tem que estar muito disposto. É um caminho muito inseguro. Não é um diploma. Tem que ser seu sonho. Se não for seu sonho, você não vai conseguir. Não. E assim, não acho que você vai ter segurança. É um caminho seguro que você tem que ter muita perseverança.
É como você disse, é um casamento. E como um casamento, é uma determinação diária, é uma vontade diária. Mas vale a pena. Vale. Principalmente quando se tem parceiras assim, né? Exato, e eu acho que você tem que amar muito a marca. Eu acho que tem que fazer muito sentido pra você como consumidor mesmo, porque pra você conseguir insistir nisso, tem que fazer sentido pra você. Então você tem que ser a pessoa mais apaixonada naquilo pra fazer sentido, pra você continuar. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Tem que ter amor. Tem que ter Só amor. vale a pena se tiver essa paixão, Muito esse amor, né? envolvido. E acreditar. Sim. Meninas, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu agradeço muito a vinda de vocês, agradeço muito a confiança de vocês terem vindo pela primeira vez contar essa história de vocês, a história da Barré, né? Que se confundem. E o que eu desejo é que vocês tenham ainda mais sucesso, que vocês possam conquistar todos os sonhos que ainda nem sonharam, que vocês continuem juntos nessa parceria, nessa amizade linda que vocês têm. E que vocês se abram realmente para inspirar tantas outras mulheres e tantas outras pessoas que também têm aquela vontade de fazer alguma coisa por si, mas não sabe como começar, né? Mas que se inspirem na história de vocês, que entendam que é possível, né? Que a gente tendo também pessoas que nos apoiam, tendo parceiros ideais, que tudo é possível. Muito obrigada pela vinda, pela história, por esse momento e que vocês sejam sempre assim, felizes e tão maravilhosas. Ai, obrigada a você, de verdade. A pelo gente trouxe um convite. presente também pra Dia você das conhecer. Mulheres. Ah, muito obrigada. Aqui para passar inveja, né? Muito obrigada, eu já conheço, mas Ai, que bom. agradeço demais e muito sucesso sempre para vocês. Muito obrigada. nós. Pra nós. Obrigada. Empoderadas. É isso aí. A você que nos acompanhou, não esqueça de deixar seu comentário no vídeo. O Goiânia Shopping segue comprometido em compartilhar histórias de mulheres inspiradoras e em criar um ambiente de apoio e empoderamento feminino. Muito obrigada por estarem conosco nesse episódio de estreia. Estamos apenas começando. Esperamos que juntos possamos continuar impulsionando mais histórias incríveis de mulheres que estão transformando o mundo ao seu redor. Até o próximo episódio.